Bom dia, gente. Meu nome é Adalberto Melo, sou acadêmico de Ciências Políticas ou estudante de Ciências Políticas. Então, eu entro aqui nessa gravação de vídeo, exatamente para falar para vocês que esse vídeo vai ser enviado para o meu canal de YouTube. Ali, quem tiver interessado a se inscrever no meu canal de YouTube, você vai procurar meu nome é Adalberto Melo 305. Você digita lá e você vai encontrar meu canal, né? Lá no canal digital ou plataforma do canal de YouTube, lá você vai encontrar o meu canal lá, entendeu? É @Adalberto Melo 3005. Então, por que eu estou aqui nesse momento fazendo esse pequeno vídeo, né? Para exatamente mostrar para vocês como que se comporta o movimento, articulação mundialmente e aqui no Brasil, né? Nesse momento agora eu vou elaborar um tema, na qual é o sistema político governamentais e religiosos e o sistema de comunicação, de manipulação, de fake news e mentira, certo? E eu não vou só falar de poderes físicos, poderes político-físicos, poderes político-físicos e poderes religiosos físicos, mas também de poderes sobrenaturais. Só vai entender que realmente acredita, primeiramente na palavra de Deus, né? Que essa é a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, na qual muitos estão gravando vídeo para exatamente a Bíblia perder a credibilidade dela. Vocês estão entendendo? Então, a minha palestra nesta manhã de sábado, dia 7/3 de 2026. Eu vou aqui esse vídeo vai ter durabilidade de 30 minutos, no máximo. Eu vou enviar para o meu canal de YouTube, para o canal de Facebook e Instagram, para vocês entenderem a proporção territorial, né, que entra a geopolítica. Então, essa palestra é exatamente para você entender o perigo e o risco que nós corremos mundialmente. Então, para você ficar bem atento nos problemas que irão acontecer, esses últimos séculos que nós estamos vendo, nesse século contemporâneo, moderno, no século XXI, nós estamos presenciando dois fatores, duas correntes, dois alinhamentos diferentes. Primeiramente, um fator político, econômico, monetário, de mercado, entendeu? Se todo esse movimento que está acontecendo no Oriente Médio, se é de interesses político, econômico, comércio, monetário, de riqueza de outras nações, naturalmente isso acontece, né? As guerras naturalmente. Eu considero isso como natural, né? Isso é poderes políticos, uma geopolítica de uma nação que se classifica como uma nação imperialista, protecionista, que é conhecido como os Estados Unidos, um país muito avançado em toda a tecnologia e uma nação de inúmeras pessoas culturalizadas, intelectualistas, o povo, né? É uma nação poderosa, imperialista, dominante, controladora, né? E inúmeras décadas e anos ele vem aí colocando suas extensões militares em inúmeros países do Oriente Médio, dentro da América Latina e em outros países,
exatamente para ter extensões de conquistar ali território, né? Uma geopolítica, uma estratégia de geopolítica, entendeu? Eu estou falando da economia, da geografia econômica, da geografia política, entendeu? Ou política geográfica e geopolítica também. Esses dois fatores são diferentes do outro. Então, o que eu quero passar para vocês aqui, para vocês entenderem o que está acontecendo no mundo hoje atual. Eu estou falando do físico, dos poderes físicos, político, governamental, internacional e nacional aqui dentro do Brasil. Não estou aqui falando de simplesmente de uma fantasia, de uma teoria ou de uma filosofia. Eu estou falando de fatores de história reais que eu estudei e está acontecendo, que já aconteceu há muito tempos atrás e está acontecendo hoje nesse século contemporâneo moderno, no século XXI. Os conflitos político, econômico e comércio que está acontecendo no mundo internacional lá fora, né? Através desses cidadão que se tomou posse do poder, que é conhecido como Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, juntamente com Israel. Se fala em guerra lá para o Oriente Médio. No meu entendimento, eu estou explicando uma primeira linha de pensamento, uma corrente de pensamento aqui, politicamente físico. Mas agora eu vou explicar outra linha de pensamento bíblico, profético, uma ciência teológica também. Porque eu estou explicando aqui uma ciência política, de poderes constitucionais, físico, materialmente físico, espírito, alma, seres humanos. Estou falando de poderes físicos, políticos de seres humanos. Dentro dessas nações aí que atuam no Oriente Médio, no Ocidente. Estou falando de poderes físicos. E tudo pode ser articulado ou movimentado por poderes políticos internacionais, principalmente os Estados Unidos. É um país imperialista, protecionista, e tem aí se largando muito tempo para conquistar algumas nações pela estratégia de geopolítica. Estou falando dos poderes físicos, políticos, das ciências políticas. Agora vou falar um pouco de quê? De ciência teológica. Tem duas linhas de pensamento, duas correntes de pensamento aí, entendeu? Por que eu quero esclarecer isso para vocês? Para vocês entenderem que essa primeira linha de pensamento que eu expliquei agora, esses poderes políticos internacionais, que está acontecendo essas guerras lá no Oriente Médio, está morrendo pessoas inocentes, crianças, tanto o povo de Israel como o povo do Irã, antiga Pérsia, que está se estendendo para outros países ali do Oriente Médio, essa guerra. É uma guerra política, geopolítica e territorial, estratégica. Então o que acontece? Naturalmente é uma guerra para mim, como um acadêmico de ciências políticas, como estudante de ciências políticas, para mim é natural, no meu ver, no meu ponto de vista, na minha contemplação. Que desde o princípio do mundo, as guerras vêm surgindo aí, a Primeira Guerra Mundial, a Primeira Guerra, a Segunda, né? Nem toda vez não pode ser cumprimento da palavra de Deus. Aí entra aí os influentes, né? Teólogos, pastores, liderança aí, começam a pegar a Bíblia e começam a relatar, né? Olha, isso é cumprimento da palavra de Deus, é cumprimento disso, é a profecia se cumprindo e tal, né? Mas vamos entender um pouco. Eu vou falar agora da linha dessa ciência teológica, que estuda a existência de Deus, entendeu? E compreende toda a criação de Deus. Estudiosos que fazem essas ciências, que estudam as ciências teológicas, eles explicam que dentro da Bíblia tem
tem oráculos proféticos que tem que ser realizado ou cumprido, né? Ou esse oráculo, essa profecia, que já preveu muito antes que vai acontecer agora no presente e no futuro. Para a gente entender, nós temos que ler a palavra. Eu vou ler uma parte aqui para você entender por que o mundo, o Brasil, ainda está nessa situação que nós percebemos e nós estamos vendo. São poderes espirituais também, que só vai entender e compreender quem realmente tem o entendimento do Espírito, para poder entender, né? O que eu estou falando agora, dentro dessa palestra, na qual o tema é o Sistema Governamental de Política, Religiões e Teoria da Comunicação, ou Sistema da Comunicação. Vamos lá. Eu vou ler aqui em Efésios, capítulo 6, versículo 18. Vai até o 20, essa leitura, certo? Então vamos lá. Tendo em visão um fato de... Não, peraí. Me desculpa, gente. Eu estava na tradução aqui, né? Na tradução eu estava. Vamos lá num versículo. Eu tinha pulado para a tradução. Vamos lá. Orai em todo tempo, com toda oração e suplica no Espírito, vigiando com toda perseverança e suplica por todos os santos. Por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeia, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Entendeu? Orai em todo tempo. O apóstolo Paulo, ele era um homem, um ser humano de espírito e alma, de matéria física, perseguiu a igreja, né? Para você entender o nível espiritual da humanidade. Mas ele era um cidadão religioso, né? Formado aos pés de um grande mestre conhecido como Gamaliel, se a memória não falha. E se formou em teologia judaica. Conhecia todos os princípios das leis judaicas, a história. Era um homem formado, letrado, e sabia o que estava fazendo dentro da lei judaica deles. Perseguiu os cristãos, presenciou a morte do discípulo de Jesus Cristo, o diácono Estevão, né? Morreu apedrejado lá em Israel, está escrito na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, registrado. E ele presenciou, ele perseguiu a igreja. Mas teve um tempo que Cristo se manifestou a ele, apareceu a ele com esplendor de glória e força e poder. Fiz com que aquele cidadão caísse do cavalo e ficasse cego com o reflexo da sua poderosa luz que brilhou na sua presença na caminhada para Damasco. E esse homem ele foi usado poderosamente por Jesus Cristo, mas sofreu muito para que o seu ministério viesse fluir, desenvolver, crescer, junto com as suas cartas sagradas, orientando, aconselhando a liderança de Efésios. E ele estava em cadeias, né, em prisão, em Roma, e enviava cartas para a igreja, para a liderança da igreja, né? Então, para vocês entenderem o nível espiritual da igreja que está aqui na Terra 2000 anos atrás, que nós somos a igreja, e o mundo físico, político, poderes religiosos e poderes políticos, e o sistema da comunicação, que vem aí as mentiras, a fake news, a desinformação, certo? Agora, o que eu quero falar para vocês nessa tarde, nessa manhã de sábado. Por que está acontecendo esses fatores no mundo?
é cumprimento da palavra de Deus, com muitos pastores, teólogos e demais irmãos estão se expressando dentro da rede digital, dentro das plataformas da internet, essa cultura digital, Facebook, Instagram, TikTok, Kawaii, canal de YouTube. Então nós temos que entender e olhar para a palavra de Deus e analisar ela, se realmente esses fatores políticos que estão acontecendo lá fora, as guerras, vêm de Deus, se a palavra de Deus está se cumprindo de fato real ou não. Esse é o fator. Porque você tem, se você realmente é uma pessoa de Deus, né? E tem um espírito em sabedoria, entendimento, você vai entender e ler a Bíblia, analisar na Bíblia se tudo isso que está acontecendo agora em Israel, essas guerras, se é de fato real, ou seja, se é de fato real diante da palavra de Deus, se a palavra de Deus está se cumprindo ou não. Essa é a diferença que nós temos que entender hoje atualmente. Qualquer coisa, qualquer guerra que acontece lá para fora, já coloca a Bíblia no meio. Aí ninguém percebe que se isso é interesses políticos, junto com uma estratégia geopolítica, de interesse econômico, comércio, de riqueza de outras nações, de tomada de saqueação, de expolir aquela nação, para subtrair para si a riqueza para a nação que está ali invadindo o território de outros países e tomando ali a sua nação e instalando o governo a favor dessa nação que vai entrar ali para invadir, que vai dominar, controlar. Esse é o papel, né, de a gente entender se isso é interesse governamental, econômico, de comércio, de riqueza que tem nessas nações. É isso que nós temos que entender. Que tudo que está por trás desse movimento, articulação dessas guerras lá no Oriente Médio. Aí entram os grandes oráculos, profetas, já levando para a palavra de Deus. Eu acredito na palavra de Deus, que hoje eu sou uma pessoa que eu me voltei para Deus, me reconciliei para Deus e eu acredito. Mas há momento que as profecias que estão escritas na Bíblia vai se cumprir de fato real. Vai se cumprir. Mas vai ser no tempo da palavra de Deus, no tempo da Bíblia Sagrada, das profecias. Se for só uma guerra natural, humana, política, vai passar. Vai ser resolvido os conflitos, vai ter acordo, negócio, e vai passar. Mas se for cumprimento da palavra de Deus, que isso que nós estamos vendo nesses últimos tempos, dentro das redes sociais, das plataformas digitais, de mídia, se a palavra de Deus está se cumprindo de fato real, porque certo cidadão citou até um capítulo e um versículo em Isaías, capítulo 17, primeiro adiante. Eu fui lá e busquei, né? Diz que essa profecia está se cumprindo hoje, em 2026, segundo esse cidadão aí, né? Mas eu analisando, como eu falei, tem dois fatores de pensamento, de alinhamento ou corrente de pensamento. São fatores políticos, como eu expliquei, e fatores científico-teológicos. Entendeu? São duas linhas de pensamento aí. Ciências políticas e ciências teológicas. Então, eu entrando nessas duas áreas, eu posso entender que se for real, de fato real, a palavra de Deus está se cumprindo, essa profecia que foi falada, profetizada há muito tempos atrás, há séculos, há milhões ou 2.000 anos atrás, vamos dizer assim, e nós estamos vendo um surgimento de tudo ocorre de uma terceira guerra mundial, nos nossos tempos de hoje. Possa ser que aconteça a terceira guerra mundial, possa ser que não aconteça. Se for movimento, articulação humana, econômica, de comércio monetário, e essa estratégia geográfica, essa estratégia geopolítica para invadir território e ali entrar, instalar seu governo democrático, segundo o argumento, a narrativa, o fiéis que eles implantam nas mídias, redes sociais, para espalhar para o mundo inteiro, né? Essa é a justificativa de qualquer presidente internacional. Crio, né, fiéis para dizer que
que ali está se construindo uma bomba atômica, que aquele país ele é ditatorial, autoritarista, para poder ele invadir ali. Talvez a intenção não é só invadir, matar a liderança governamental, mas tomar posse da riqueza que está ali dentro daquele país. Nós sabemos que o Oriente Médio tem a maioria da posse de petróleos e gases ali naquela região oriental, médio. E o único predador poderoso, número 1, avançado em armamento de guerra, é os Estados Unidos. Então, nós temos que entender esses interesses políticos. Nem tudo pode ser cumprimento da palavra de Deus, pode ser uma jogada de mestre aí, né, para tomar território e riqueza de outras nações. Felizmente, nós estamos vendo aí a articulação política desses poderes internacionais, né? Então, isso que nós temos que observar, isso aí, meu irmão. Se isso é natural, físico, se for de fato real, o cumprimento da palavra de Deus, aí eu digo, isso aí é... Deus está no controle. Mas se for estratégia humana, isso vai acabar. Porque Deus também está no controle, está vendo. Não precisa ninguém ficar com medo. Vai vir aí a Terceira Guerra Mundial, alguns países vão começar a lançar foguete nas capitais, nos municípios. Não. Tudo está alinhado com a palavra de Deus aqui na Terra. No meu entendimento, eu sou um estudante de ciências políticas. Então, para mim esclarecer para você, que da agora eu li sobre o apóstolo Paulo, expliquei um pouquinho dos poderes espirituais, que ele viu um poder e força quando ele contemplou Jesus Cristo, quando ele contemplou aquela luz brilhosa, poderosa e de força, que ele caiu do cavalo e ficou cego, é um poder espiritual, né? Que Jesus demonstrou para ele. Saulo, Saulo, por que me persegue, né? Porque quem persegue a igreja, deixar bem claro aqui, quem persegue a igreja de Cristo está perseguindo Cristo, não é a gente, é Cristo. Então vai chegar uma hora que Deus vai movimentar os céus e a terra para proteger a sua igreja. Assim como ele protege Israel, como diz na Bíblia que tem um arcanjo protetor de Israel, para não ser totalmente destruído essa nação. Entendeu? Então o que acontece? Então assim mesmo é a igreja tem proteção de Jesus Cristo, o cabeça da igreja. Entendeu? Então, falando um pouco da igreja, que somos nós, então se tudo ocorrer combinação, um alinhamento com a palavra de Deus, profética, que está prevendo esses acontecimentos nos nossos dias atuais, esse século contemporâneo e moderno, século XXI, então vai acontecer. Então, não resta mais outra coisa, mano. Embora que eu falo aqui na transparência. Não quero aqui fazer medo para ninguém, mas você pode entender o que eu estou falando aqui, da seguinte maneira. Procura se voltar para Deus. Se você não quiser para uma religião ministerial, você pode se voltar para Deus na sua própria casa, se ajoelhar, pedir perdão de Deus, todos os seus pecados, leia a Bíblia, comece a louvar a Deus. Prepara a sua vida espiritual. Porque se tudo correr conforme a Bíblia está falando, nós estamos perto de uma terceira guerra mundial. Eu sou um cientista, vou ser um futuro cientista político e eu sou estudante de ciências políticas, ou seja, eu sou um acadêmico de ciências políticas. Entendeu? Eu estudo as ciências políticas. Então, se tudo acontecer conforme, de acordo com o alinhamento da palavra de Deus, meu irmão, volta para Deus, se reconcilia diretamente com Deus. Quando eu falo voltar para Deus, meu irmão, não é para você ir para o ministério, não. Que eu repito e falo, ministério, igreja ministerial, não salva ninguém. O que vai salvar você é você estar diante de Deus. Isso que vai salvar você. Não é ministério. Aí você tem que ler a palavra de Deus, se fortalecer em oração, na palavra, no louvores, para Deus te libertar de tudo. Você vai passar por um processo de libertação. Então você tem que se esforçar. A palavra de Deus fala assim, se esforça para entrar no reino de Deus.
Entendeu? Então se esforça, meu irmão. Essa palestra, ela é claramente, eu cito a Bíblia porque a Bíblia Sagrada, ela é o quê? Ela é um livro sagrado, meu irmão, é a palavra de Deus. Então isso vai acontecer. Se de fato real, aquilo que está escrito dentro da Bíblia, como eu já expliquei, dois liamentos, duas correntes de pensamento, possa ser movimento natural de político, ou possa ser um movimento sobrenatural de cumprimento da palavra de Deus. E tudo pode crer. Não só crer ou criar um Deus próprio, mas entender dentro da palavra, dentro das ciências teológicas, dentro das ciências políticas, você entender e dizer, poxa, Jesus está à porta. Não estou aqui querendo fazer medo para qualquer cidadão, ou seja quem for acreditar nessa palavra que eu estou falando agora, nessa pequena palestra. Mas você cuide de se voltar para Deus enquanto há tempo. Porque inúmeros teólogos, cientistas teológicos, falam que tem duas linhas de pensamento também, o pré-tribulacionismo e o pós-tribulacionismo. O pré-tribulacionismo são aqueles que não vão chegar a ver a tribulação. Quando a tribulação vier, a palavra, eles falam que Cristo, Jesus, o cabeça da igreja, ele vai arrebatar a igreja, ele vai raptar, ele vai tirar da terra e levar para o reino dele, nos ares. E o pós-tribulacionismo fala que a igreja vai passar pelo tribulacionismo e vai chegar a ver o anticristo, né? Mas se tudo ocorrer conforme eu estou pensando aqui, se for natural, humano, políticos, natural, matéria, físicas, mentalidade de pensamento humano, político, vai ficar tranquilo. Agora, se for realmente de fato real, se tiver alinhamento com a palavra de Deus profeticamente, se está se cumprindo, vai se cumprir, então, meu irmão, se prepara, alerta a sua família, se volta para Deus na sua casa, se você quiser congregar, buscar força de homens que realmente, de fato real, estão no altar consagrado diante de Deus, e se preparar sua vida espiritual para você se encontrar com Cristo Jesus nos ares. Porque não tem nenhuma dúvida que o arrebatamento da igreja possa acontecer em qualquer momento, qualquer hora, de manhã, de tarde, meia-noite, de madrugada, não sei. Só Deus sabe. Não quero aqui ser sensacionalista, como inúmeras pessoas fazem por aí nas redes sociais. Mas eu estou aqui dando uma palestra verdadeira, para você entender o que vai acontecer nesse mundo. Por quê? Porque nós, cristãos, em Jesus Cristo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro de Cristo, nós temos convicção de fé que Jesus vai voltar para buscar uma igreja. Embora que muitos aí não acreditam e atacam, dizendo que isso é uma pura mentira, que a palavra de Deus está sendo atacada. E eu como um defensor da palavra de Deus, eu acredito. Eu sou um apologético, eu defendo a palavra de Deus. Então ela é verdadeira e ela é santa, né? Porque se alguém falou por aí que a palavra de Deus já tem recorte, esse que recortou alguns detalhes da Bíblia vai prestar conta com Deus. Entendeu? Mas eu acredito na palavra de Deus. Independente se algumas pessoas gostando de mim ou não, eu sou um cristão, praticante da palavra de Deus. Estou passando por um processo de transformação da minha vida. E eu estou aí na luta, na batalha para entrar no reino de Deus. Essa promessa que ele falou quando ele subiu para o reino dele. Cristo Jesus falou que ele ia para o Pai, mas não ia deixar nós órfãos, mas enviará o Consolador. E ele ia voltar para buscar nós, para buscar nós, e nós ir para a morada onde ele ia preparar lugar, que nós ia morar com ele lá onde ele se preparasse esse lugar. Esse lugar é o quê? É o reino de Deus no mundo espiritual. Porque nós temos um espírito e alma. Esse mesmo espírito que ele nos deu, ele vai requerer de volta. Essa matéria aqui, ela vai vaporizar, ela vai virar o quê? Pó, terra.
mas o espírito e a alma vai voltar para Deus. Então, meu irmão, que Deus abençoe você, que você possa compreender esse tema e essa palestra, porque o mundo espiritual existe e nós temos que se preparar para um momento difícil da vida. Está preparado, porque Cristo pode voltar a qualquer momento e nós temos que estar preparados, independente das nossas circunstâncias de problema, mas nós temos que estar preparados de prontidão para se encontrar com o grande e poderoso Jesus Cristo nos ares e sair desse mundo de aflição, de dores, de trabalho, de labor, e vamos ver uma vida real com Cristo. Acredita quem quiser, que não acreditar, tudo bem. Eu respeito a posição e o pensamento de qualquer ser humano que for assistir esse vídeo, certo? Então Deus abençoe, fica na paz de Deus aí, e vamos à luta e tomar posse da nossa salvação eterna, que o mundo, a palavra de Deus fala que jaz no maligno. Então nós temos que lutar para a gente entrar no reino de Deus e partir para a luta mesmo, no mundo espiritual, porque não é fácil. A palavra de Deus fala que esforçai para entrar no meu reino, o que eu estou fazendo, estou me esforçando para entrar no reino de Deus e me preparando para me encontrar com Ele, tanto no arrebatamento da igreja ou na morte, ou descansar em Cristo Jesus. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que tem dois momentos na vida da gente. Quando ele vier, ele vai, aqueles que estiverem vivos serão transformados num corpo glorioso, os que estiverem mortos serão ressuscitados. Né? Os que são mortos ressuscitarão primeiro, os que ficarem vivos serão transformados no corpo glorioso, assim diz a palavra, certo? Então quem ouvir esse vídeo, entenda, meu irmão. Eu sei que tem muitas pessoas que não gostam de pessoas cristãs, são contrários, mas eu não posso fazer nada, mano. Entendeu? Nós não podemos fazer nada, porque o mundo, o caminho está aí. Está para qualquer um decidir a sua vida. Ninguém força a ninguém servir a Deus. Queria a salvação eterna. Que ela vem através do nome, esse único nome é Jesus Cristo, é que salva a humanidade. Se alguém tiver aí em dúvida, está decepcionado com os escândalos no Brasil, das igrejas, de líderes, pastores, apóstolos que escandalizaram o nosso evangelho, eles vão prestar conta com Deus. Nós, cristãos, temos que cuidar da nossa vida espiritual e se preparar para a volta de Cristo. Certo? Então, esse vídeo é exatamente para explicar para você, essa palestra, para você entender dois pensamentos de linha, de corrente. Poderes políticos, poder religioso e o cumprimento da palavra de Deus, como eu expliquei. Então fica ligado, fica atento em alguns canais por aí que muitas das vezes estão passando para você desinformação, fake news, mentira e distorção da palavra de Deus, certo? Meu nome é Adalberto Melo, sou estudante de Ciências Políticas, brevemente serei um cientista político. Estou nessa luta, nessa batalha para terminar minha graduação, depois uma pós e, se for da vontade de Deus, um mestrado e doutorado. Vou avançar. No nome de Jesus Cristo, fica na paz de Deus. Deus abençoe. Um bom sábado e um bom final de semana. Graça e paz. Shalom.